Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas a maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Por isso foram prostrados no deserto. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Tudo que eu preciso, amém. Tome o seu assento, adorando a Deus, porque Ele é bom e Ele está aqui no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, estamos nesta campanha do concerto, que é uma campanha de autoanálise. Como já bem disse, olharmos para dentro de nós e buscarmos coisas, sentimentos, áreas em que precisamos corrigir, melhorar, desenvolver, amadurecer, buscar mudanças para que possamos viver nossa vida diante de Deus em comunhão plena. Eu não sou Deus, mas imagino que, além de nos criar, Ele tem um propósito, isso é muito claro nas Escrituras. Ele tem um propósito para cada um de nós. O primeiro propósito e chamado é o chamado da comunhão. E isso tudo se desenvolve não por aquilo que Deus fez, porque Ele já fez. Ele enviou o seu Filho, enviou o seu Espírito e nos abriu a porta da graça, o véu do templo se rasga e agora o acesso está livre para que nós possamos ter comunhão plena com Ele. O escritor aos Hebreus chega a dizer que nós devemos ir e entrar, temos livre acesso ao trono da graça de Deus, a fim de que possamos receber de Deus misericórdia. Então o caminho está livre. Não falta a ação de Deus, não falta o querer de Deus, a vontade de Deus. O que falta é a nossa decisão. O que falta é o nosso posicionamento. O que falta é a nossa disposição em nos aproximarmos de Deus, buscarmos a Deus, nos acercarmos à vontade dEle, para que possamos viver a vontade de Deus, o seu querer, de forma plena, completa, inteira. A maioria de nós nunca experimentou viver a vontade de Deus de forma plena, ou nunca desenvolveu a comunhão com Deus como Deus quer. Nós nos acostumamos com o superficial, e olhe para cá. Nos acostumamos com o natural, nos acostumamos com o emocional e não tivemos um encontro com o Cristo que muda a nossa maneira de pensar, de falar, de nos expressarmos, muda o que sentimos, nos faz verdadeiramente nascer de novo. Quando Paulo está escrevendo o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está, como os irmãos já sabem, tratando problemas na igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dons espirituais. Não faltava cura, não faltava profecias, não faltava sinais, prodígios e maravilhas, não faltava fé, não faltava o discernimento dos espíritos, não faltava muitas coisas que nós desejaríamos que acontecessem no meio de nós. Só que o problema era justamente o que estava faltando no meio deles. Eles eram ricos nos dons espirituais, mas eles eram pobres no fruto do Espírito. O seu relacionamento interpessoal, a vida deles em comunhão uns com os outros, era conflitiva. Eles brigavam. Eles discordavam, eles tinham divisões, eles tinham contendas, eles tinham problemas. E toda a igreja tem os seus
problemas. Não existe igreja perfeita, porque nós, pessoas, congregamos nas igrejas e cada um tem uma cabeça, uma maneira de pensar, de crer, de agir, uma natureza, e é muito natural. Uns são fleumáticos, coléricos, sanguíneos, e aí vai, melancólicos, cada um tem uma forma, e entramos em conflito muitas vezes. E Paulo está então escrevendo a primeira carta aos Coríntios para corrigir a rota, para chamar a atenção dos irmãos, para despertar os irmãos a respeito desta comunhão que eles deveriam ter com Deus e com o próximo. O capítulo 10, Paulo está fazendo uma alusão a Números capítulo 14, quando o povo de Israel estava no deserto, e o povo estava debaixo da nuvem que refrescava o calor intenso do sol durante o dia. O povo estava debaixo de uma coluna de fogo que durante a noite os aquecia por causa do frio. Eles estavam sendo protegidos, guardados, guiados por Deus, e a provisão de Deus estava sobre eles. Não faltou maná do céu, não faltou codornizes, não faltou água que saiu da rocha, não faltou. Só que Paulo está dando a entender e ensinando os irmãos de Corinto que o problema do povo de Israel não era Deus e não era a promessa. O problema era o povo. O problema era o coração daquele povo. O problema era que Deus não falta e Deus não faltou, porque Deus jamais faltará. A parte de Deus Ele sempre faz. O que falta, e Paulo está falando sobre isso, é a nossa disposição em obedecê-lo, em ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus, ser conduzido por Deus, ainda que estejamos num deserto. E Paulo então está chamando a atenção dos irmãos. Deus não faltou, promessa eles tinham, mas mesmo com a promessa, mesmo com o favor de Deus sobre eles, morreram, caíram, foram prostrados no deserto e não entraram no descanso do Senhor. E talvez você e eu estejamos aqui nessa noite dessa maneira. Temos a promessa, temos tudo de Deus para nós. O Espírito de Deus que ainda está na terra e habita na igreja, que não se retirou. Porque o dia que ele se retirar é o que nós chamaremos de arrebatamento, e encontraremos o Senhor nos ares, porque o Espírito será retirado da terra e levará os salvos, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que estamos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Temos a promessa, temos o Deus da promessa. Temos a garantia de Isaías capítulo 1, versículo 19, se não me falha a memória, de se quisermos e ouvirmos a Deus, comeremos o melhor, comeremos o bem desta terra. Deus de braços abertos para nós, só que há um condicional: se quiserdes, se ouvirdes. Deus estava falando através do profeta Isaías com o povo de Israel: eu tenho o melhor para vocês, eu tenho o bem da terra para vocês. O meu plano para vocês, como disse o profeta Jeremias, é plano de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Porque os meus caminhos não são como os vossos caminhos, nem os seus pensamentos como os meus pensamentos. Deus fala através do profeta Jeremias dizendo: assim como os céus estão longe da terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus estava dizendo: eu tenho o melhor para vocês, mas o melhor que eu tenho está condicionado ao querer, à vontade, à disposição e à obediência. Tudo está acessível para nós. O que Paulo está fazendo os irmãos entenderem é que nós corremos, irmão Rafael, o mesmo risco do povo de Israel. Termos tudo, mas cairmos no deserto. Termos tudo, mas perdermos a batalha.
termos Deus ao nosso lado, mas vivermos uma vida escolhendo a nossa vontade e não a obediência a Cristo Jesus. Paulo está ensinando a este povo que não há vida espiritual fora do caminho da obediência a Deus. E que ainda que tenhamos as bênçãos, se não tivermos fidelidade, não alcançaremos a promessa. 603.550 homens saíram do deserto de 20 anos acima. Só que 603.548 morreram no deserto. Somente 2, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Meu irmão e irmã, há uma palavra de Deus para nós. Quem seremos nós no deserto dessa vida para a eternidade? Quem morre no deserto ou quem alcança a vida eterna em Cristo? Quem seremos nós nesta campanha do concerto? Aqueles que ficam olhando para Deus e culpam a Deus, culpam o próximo, culpam tudo e todos e não olham para os seus erros, não olham para o seu coração e continua culpando tudo e todos da sua vida miserável que acontece por causa das suas decisões fora da palavra de Deus? Ou seremos pessoas que olharemos para dentro de nós e diremos: eu quero consertar-me diante do céu? Seremos quem alcançará a promessa ou quem viverá toda a vida olhando para ela, mas não desfrutará nada daquilo que Deus tem. Existem algumas coisas que Deus quer nos ensinar aqui. Existem algumas lições que Deus quer nos ensinar através dessas simples palavras. Por quê? Ficamos mais tempo no deserto do que deveríamos. Se sabemos que Deus tem um caminho para nós, e é um caminho de vitória, de bênçãos, de terra prometida, por que nós padecemos mais do que deveríamos? Quando nós olhamos Números 14, nós perceberemos que o povo de Israel estava a 200 quilômetros aproximadamente da sua entrada em Canaã. Tardariam 40 dias para entrar naquela terra, mas cada dia de pecado Deus acrescentou um ano a mais. Foram 40 dias de rebelião contra Deus, e eles agora tardaram 40 anos para entrar naquela terra prometida. Nessa campanha do concerto, Deus quer nos fazer lembrar de algumas coisas e nos fazer olhar para dentro de nós. Será que não estamos passando mais tempo na luta porque estamos fazendo aquilo que desagrada o Espírito Santo? Será que nossas provas não têm aumentado porque decidimos viver afastados de Deus, afastados da palavra de Deus? E ainda que tenhamos um terno, uma gravata, uma saia, uma roupa bonita, e estejamos aqui nesta quinta-feira com o clima como está, vencemos o clima, estamos adorando a Deus, ainda que estejamos todos aqui, será que nós não somos os próprios culpados de retardarmos a nossa entrada naquilo que Deus quer nos levar a viver? De atrasarmos a promessa de Deus, de continuarmos no deserto, de continuarmos vivendo e andando em círculos, sendo assolados pelos inimigos, sendo assolados pelas circunstâncias, sendo assolados pelas nossas dificuldades e angústias. O Salmo 81, o verso 10, coloque aqui por favor na tela. O Senhor estava fazendo uma lamentação ao povo de Israel. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. 11, coloque aí. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. 12. Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios caminhos.
ó, se o meu povo me tivesse, diga com vontade, 1, 2, 3, ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus está lamentando porque o povo não quis ouvi-lo. Deus está lamentando porque, não porque ele não falou e o povo não sabia, não, mas porque ele falava com o povo, mas o povo não respondia à voz de Deus. Irmãos, Deus nunca cobrará algo de nós que não somos conscientes. Por isso que a Bíblia tem alguns alertas. Se você faz um voto a Deus e promete algo a Deus e não o cumpre, é melhor que não faça do que fazer e não cumpri-lo. Porque não podemos fazer algo diante de Deus que não vamos cumprir. Não podemos ser reféns das nossas próprias más decisões. Deus estava dizendo: eu tenho tudo para vocês, mas vocês não quiseram me ouvir. Será que não estamos padecendo mais tempo no deserto, porque estamos deixando de ouvir a Deus? Ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje tudo é normal, culto é só mais um lugar onde eu vou, um clube que eu frequento, um lugar onde eu tenho relacionamentos que me abrem portas. Eu entro aqui, eu não ouço a palavra, eu não adoro a Deus, eu assisto o culto, tudo é normal. Normal para quem vai ficar no deserto. Normal para quem não é espiritual. Porque quem alcança a promessa de Deus sabe que deve estar aqui com o coração inteiro diante de Deus. Jeremias, o capítulo 2, o versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias 2:13. Aleluia. Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deus mais uma vez usando os seus profetas, no caso Jeremias, para dizer: eles fizeram duas coisas más. Eles me deixaram e buscaram outros subterfúgios, outras saídas, outros socorros para si mesmos. Será, meus irmãos, que não estamos retardando a promessa de Deus porque estamos tomando decisões erradas no meio do deserto? Quais foram as atitudes que o povo de Israel teve para permanecer no deserto? A primeira delas, murmuração. Como eu já disse aqui em alguns estudos, murmurar é orar ao diabo. Murmuração é reclamação. Murmuração é não ser grato a Deus por aquilo que estamos vivendo ou pelo que estamos passando. Que ainda que não vejamos e não entendamos, sabemos que o fim é melhor do que o começo de todas as coisas. Murmuração é não ser grato a Deus. O que me preocupa é que o povo de Israel no deserto, e põe atenção nisso que eu irei dizer agora, ainda que murmurando, recebeu milagres. Eles murmuraram porque não tinham o que comer, Deus enviou o maná. Eles murmuraram e Deus enviou as codornizes. Será que não estamos vivendo o resultado das nossas murmurações e não das nossas orações? A segunda coisa que eles cometeram no deserto foi a desobediência a Deus. Deus falava com este povo, mas o povo endurecia o seu coração para não ouvir a voz de Deus. Deus levantou Moisés, levantou Arão, deu a eles leis que eles deixaram para trás nas suas primeiras oportunidades. A terceira coisa que este povo faz contra Deus é rebeliar-se contra Deus. Porque na verdade não se rebeliaram contra Moisés. Se fosse Moisés que se houvesse colocado lá, o problema seria de Moisés. Mas foi Deus que colocou Moisés lá.
E quando é Deus que coloca, Deus é aquele que põe a autoridade. Então eles se levantaram contra Deus, contra a autoridade de Deus e o querer de Deus. Se levantaram contra a vontade de Deus. Toda rebelião é assim. Se levantar contra aquilo que Deus estabelece. E se tem uma coisa que o inimigo tem trabalhado, murmuração, desobediência à palavra e rebelião. Já viu hoje? Propõe alguma coisa em casa, no trabalho, na igreja, onde for, ninguém estará 100% de acordo. Sempre haverá divisões, pensamentos diferentes, ainda mais nas coisas espirituais, porque infelizmente existem muitas pessoas que são crentes, mas não são espirituais. Por isso estão no deserto. E Paulo está dizendo ao povo de Corinto: não ignoreis isso, meus irmãos. Isso é lição para nós. O que eles passaram serviu de lição para que nós não passemos também. Os irmãos estão entendendo? Então, não podemos viver toda a vida no deserto. Não podemos viver toda a vida na mesmice, na mediocridade. Não podemos viver toda a vida na superfície da fé. Deus está nos chamando, e começando por mim, para um concerto com Ele. A segunda coisa que aprendemos nesse texto bíblico, meus irmãos, é que Deus trabalha com o seu povo. Deus tira o povo do Egito e agora trabalha a saída do Egito do coração daquele povo. O problema agora não era mais o endereço deles. O problema agora era o coração. Eles saíram do Egito, não são escravos, mas a mentalidade daquele povo ainda é uma mentalidade de escravo. Ainda é uma mentalidade, um coração que sente saudade do Egito, um estômago que sente saudade da culinária do Egito. Ainda eles tinham saudades do Egito e não entenderam o propósito de Deus na vida deles. Quando Deus usa o profeta Jeremias, como a pastora Débora pregou aqui na quinta-feira passada, para ministrar ao povo de Israel, usando a figura de linguagem, uma metáfora de um oleiro que trabalha com vaso de barro, o Senhor faz uma pergunta, se não me falha a memória, versículo 6: posso eu fazer com vocês, ó casa de Israel, como este oleiro fez com este vaso de barro? Posso eu trabalhar com vocês como o oleiro trabalha com o vaso? A pergunta que Deus faz para nós. Eu posso trabalhar com vocês para tirar o Egito do coração de vocês? Meu Deus. Eu posso tocar nas suas áreas mais frágeis? Eu posso mudar as suas manias? Eu posso tirar essas pequenas coisas e alguns grandes que lhe afastam da minha presença e vontade? Eu posso tocar nas tuas fragilidades e te fazer forte na tua fraqueza? Eu posso te ensinar o que é dependência? Posso trabalhar com você para tirar o Egito do teu coração? O amor às coisas que já passaram, o amor às coisas do mundo, o amor às coisas de uma vida sem Cristo. Deus pergunta para nós: eu posso trabalhar no coração de vocês? Deus trabalha com o seu povo. Eu, como pastor, muitas vezes fico muito triste, porque sei que Deus trabalha, mas quando começa a trabalhar, e Deus nunca vai trabalhar naquilo que não precisamos. Quando Deus começa a tratar com alguém, geralmente essas pessoas viram as costas para Deus, param de vir aos cultos, saem da igreja, saem por aí inventando história, não entende que não era homem, era Deus que estava trabalhando. A maioria de nós fugimos do trabalhar de Deus.
Só que só entra em Canaã, na terra da promessa, quem suporta o trabalhar de Deus no deserto. Deus pode trabalhar no seu coração para tirar o Egito do seu coração. Deus não iria introduzir o povo na terra sem tirar o cativeiro do coração deles. Porque se eles entrassem na terra prometida com a mentalidade de escravo, eles não conquistariam, eles seriam conquistados. Eles não reinariam e governariam como a promessa de Deus, mas eles seriam governados e sujeitos pelos cananeus e os povos daquela terra. Deus pode tirar o Egito do teu coração e do meu. Irmãos, irmãs, Deus sabe trabalhar conosco. Nós fugimos da mão dos homens. Quando há algum conflito e Deus começa a trabalhar conosco, porque usa gente para trabalhar com gente, Provérbios diz que o homem afia o rosto do seu amigo. E eu, como bom gaúcho, sei que para afiar uma faca tem que ter um outro metal, tem que desgastar para poder dar o fio para o corte. Tem que desgastar. Deus não vai enviar anjo, Deus vai usar gente. Eu não gosto disso, mas olhe para esse irmão e diz: Deus vai te usar para trabalhar em mim. Vai usar. Deus pode trabalhar conosco. Deus não dá terra prometida para quem foge ou quem não suporta o deserto. Não vive a promessa quem fica murmurando, levantando-se contra qualquer autoridade que Deus levanta. Deus não dá promessa cumprida para quem vive a vida fundamentado na sua vontade. Deus não nos faz vencer enquanto não paramos de olhar para nós e continuemos murmurando ou nos voltemos a Ele com o coração rendido a Ele. A pergunta que eu faço a nós mais uma vez: quanto tempo vamos ficar no deserto? Quanto tempo Deus terá que permitir nossa estadia naquilo que deveria ser passagem e não lugar de morada para nós despertarmos e nos voltarmos a Ele? Deus trabalha. A uva para ser suco precisa ser espremida, pisada. A azeitona, para se tornar, para extrair dela o azeite, tem que ser amassada, esmagada. O trigo triturado, para que se torne algo que possamos usar. Então Deus trabalha com o seu povo para poder extrair algo de nós, o melhor de nós. Deus trabalha. O que Deus trabalhou com o povo de Israel? Trabalhou no Mar Vermelho, dizendo a eles: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus estava dizendo: minha parte eu fiz, eu quero que vocês tomem posicionamento e coloquem os pés sobre as águas. A minha parte está garantida, eu quero que vocês façam a de vocês. Deus trabalhou com o povo a falta de água e comida, trabalhou a dependência. Eles agora não dependeriam mais do Egito, mas dependeriam do próprio Senhor. Deus trabalhou através dos inimigos, trabalhou a segurança daquele povo, para que o povo soubera que agora eles estavam sendo cuidados por Deus. Eu estou pregando para alguém hoje que quer sair do deserto, que sabe que Deus está trabalhando e que não quer viver toda a vida aí. E eu me atrevo a dizer a você: deixe o Espírito de Deus trabalhar na tua alma, trabalhar na tua vida, trabalhar naquilo que Ele quer trabalhar. Se não viveremos toda a vida no deserto, se não viveremos toda a vida pensando: como seria se eu estivesse tomando decisões diferentes? Quem seremos nós, meus irmãos? Quem chega no fim da vida e olha para trás e diz: por que não tomei a decisão certa? Ou quem chega no final dela e diz: valeu a pena ter me esforçado, valeu a pena sofrer, valeu a pena padecer, valeu a pena suportar, valeu a pena ser fiel, porque eu alcancei a promessa de Deus.
quem seremos nós? A última observação que eu faço aqui para nós, para sairmos desse culto dizendo eu quero sair do deserto, há uma pergunta: quando os desertos da nossa história então acabam? Eles acabam e a resposta é simples: quando a incredulidade sai do nosso coração. No meio das dores que padecemos, das angústias que temos e todos temos, no meio das nossas dificuldades, não nos podemos e não temos o direito de nos revoltarmos contra Deus. Foi A.W. Tozer explicando sobre livre-arbítrio, que ele ensina numa das suas literaturas, que o livre-arbítrio e a vida com Deus é como se nós estivéssemos dentro de um barco, e o destino do barco está traçado. O destino final todos nós já sabemos. Só que o que nós fizemos dentro do barco não é conta do motorista do barco ou do navio, da embarcação, do veleiro. Você pode fazer o que quiser, só que o destino final já está traçado. Então nós temos o poder de decisão. Nessa vida, meu irmão, o final tudo já está determinado, só que nas nossas decisões Deus não interfere. O diabo precisa de uma legalidade, uma brecha aberta, ele entra e faz um estrago. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele bate na porta, e se abrirmos ele entra, ele não insiste. Foi o profeta Zacarias profetizando que disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O deserto pode acabar quando a incredulidade acabar. Quando os incrédulos morreram no deserto, de 20 anos para baixo, Josué e Calebe entraram naquela terra. Quando a incredulidade morreu no deserto, caiu no deserto, quando a incredulidade cessou no meio do povo, as promessas vieram até eles. Irmãos, incredulidade é falta de fé, é falta de crer, é duvidar de Deus. Eu lembro-me no segundo ano do ensino médio, um debate que tivemos na aula de filosofia, lembro até hoje. A pergunta que era, porque quem estuda filosofia sabe que toda filosofia se baseia numa pergunta, porque a pergunta na filosofia traz respostas. E aí a professora estava ensinando sobre o poder da dúvida, que a dúvida nos ajuda a pensar, a dúvida nos ajuda a buscar outras opções, a dúvida ajuda isso, ajuda aquilo, é uma ferramenta filosófica para nós entendermos conceitos, ideias, valores. E eu fiz uma pergunta à professora e trouxe uma afirmação. Eu disse a ela: professora, a respeito da espiritualidade e da fé, a dúvida não é boa. Porque dúvida é o contrário de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, professora, é possível afirmarmos que a dúvida nem sempre é boa. Quando nós falamos de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, meus irmãos e irmãs, nós não podemos duvidar de Deus. Quem aqui já teve um momento em que tudo lhe disse que não era possível, mas viveu algo impossível na sua história? Pode levantar a mão assim? Sim. Olhe para o lado aí, esse irmão e essa irmã já viveu o impossível. Então a dúvida fica para quem morre no deserto. Quando nós falamos em espiritualidade e fé, quando nós falamos de viver uma vida com Deus, não podemos duvidar. 1:37 de Lucas: porque para Deus não há nada impossível. Quem quer sair do deserto e entrar no concerto, 1:37, quem quer sair do deserto e entrar no concerto de Deus, deve entender que a incredulidade não pode ter acesso ao teu
coração. Quer vencer na vida? Quer vencer o deserto da tua história? Quer vencer em 2025 e entrar 2026? Olhe para Deus e diga: eu sei em quem eu tenho crido. Olhe para Deus e diga: eu não entendo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu tenho fé. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: o Senhor está no meu amanhã, e a porta que eu preciso estará aberta no momento em que eu preciso. Ah, meu irmão, glorifique ao Deus que está aqui. Quando sairemos do deserto, quando passarmos por tudo que temos que passar. É muito claro em Números 14, e a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, faz alusão a isso, que o problema do povo de Israel não era a distância e nem a condição, porque eles tinham toda a capacitação física e a condição de Deus para entrarem na terra. O problema era o processo ser concluído. O problema era passar por todas as lições. O problema era suportar o que precisava ser suportado. Depender de Deus. Aprender a olhar para Deus e não para as circunstâncias. Olhar para Deus e não para a dificuldade. Olhar para Deus e não para as suas vontades. Quem quer sair do deserto? Então vamos ter que passar por tudo que devemos passar. Eu não lhe aconselho a orar dessa maneira, mas eu oro assim. Eu digo: Senhor, eu não quero fugir de prova nenhuma. Que eu passe por tudo que o Senhor quer que eu passe. E que eu aprenda tudo que o Senhor quer que eu aprenda. Me dá graça para entender que é o Senhor que trabalha, ainda que eu não veja, ainda que seja uma mula falando comigo, mas eu quero saber, é o Senhor falando comigo. Ainda que eu não entenda o porquê, eu sei que existe um para quê, que ainda que eu não saiba qual é o motivo, eu sei, algo Deus está produzindo em minha vida e minha história. Por isso eu oro e digo: faz o que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. Nós só vamos sair do deserto, não é quando entendermos o deserto, mas é quando passarmos por tudo que devemos passar. Porque na igreja existem pessoas que não amadurecem na fé? Porque não passam naquilo que Deus quer que passem. Porque continuam no ciclo, na rotina, continuam no deserto e dão voltas, e 1 ano, e 30 anos, e 20 anos, e 5 anos, mas continua daquele jeito, não desenvolve, não cresce, porque ainda não aprendeu. Precisamos aprender as lições. Se depender da sua disponibilidade hoje, você vai sair do deserto ou continuar nele. Se depender do seu coração estar aberto para Deus ou não, você continuará no deserto ou sairá dele hoje dizendo: eu vou adorar a Deus, mesmo que falte a provisão, mesmo que a conta no final de 2025, início de 2026 não feche, não bata, mesmo que eu abra o frigorífico, a geladeira da minha casa e eu não tenha nada. Será que vamos continuar adorando a Deus e sairemos do deserto, ou continuaremos olhando para nós dizendo: tadinho de mim? Precisamos entender, meus irmãos, que não vamos entender. Precisamos lembrar que não vamos saber tudo. Lucas capítulo 5, pescadores que depois de uma noite inteira de pesca, lavam as redes porque não pegam nada. À noite, para quem pesca, os irmãos que pescam sabem que a noite é o melhor momento para a pescaria. É a melhor circunstância. O mar está mais calmo, algumas vezes é mais proveitoso a pesca. Eles tinham experiência. Tudo acabou,
tudo terminou, estão lavando as redes porque não há esperança, vão voltar para casa sem nada. Só tinham, porém, eles não sabiam que Jesus estava vindo em direção a eles. Eles não sabiam que era Jesus que tinha a última palavra. Eles não sabiam que eles deveriam entrar outra vez no mar, no mesmo mar da decepção, no mesmo mar da frustração, no mesmo mar da derrota, no mesmo mar da noite, mas era no mesmo mar que eles deveriam entender que é Jesus que tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. O problema deles agora não era o peixe, o problema era só obedecer à voz de Jesus. Eu lhe digo hoje, debaixo da graça e direção do Espírito Santo, pare de se preocupar com os resultados finais. Se preocupe em obedecer à voz de Deus. Se preocupe em aprender as lições. Se preocupe em continuar no caminho. Quando vamos sair do deserto, quando a incredulidade sair da nossa alma, quando aprendermos as lições e quando estivermos disponíveis para entrar em Canaã, na terra da promessa. Vamos sair do deserto, porque entendemos que a promessa de Deus não é uma ideia futura de algo que nunca chega, mas é a garantia de que, se andarmos em obediência, alcançaremos e viveremos os resultados daquilo que Deus promete e cumpre, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Para Israel a promessa era Canaã, para nós a promessa é uma nova Jerusalém. Eu lhe faço uma pergunta hoje, quanto tempo mais no deserto? Quanto tempo mais olhando para a vida de forma amarga? Quanto tempo mais continuaremos do jeito que estamos? Com Deus olhando para nós e nos dizendo: venha um côvado mais. Entra um pouco mais, viva algo diferente, mas recusando a voz do Espírito Santo. Eu quero orar com alguém hoje que quer dizer para Deus: eu vou sair desse deserto. Eu não vou viver a minha vida inteira debaixo de processos que o Senhor já queria me tirar deles há muito tempo. Eu não vou viver a minha vida inteira imaginando como seria se a minha decisão fosse diferente. Há um convite de Deus de viver algo novo quando decidirmos consertar as nossas decisões para que possamos sair do deserto. Fica de pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você para vir aqui à frente hoje, para vir aqui dizer: eu quero sair desse deserto, eu quero sair desse culto, Senhor, diferente. Eu preciso de algo novo na minha vida, eu preciso de um renovo na minha história, eu preciso da tua graça em mim. Se você quer receber essa oração, venha, mas é a oração de alguém que quer viver algo novo com Deus. A oração de alguém que quer passar pelas provas. A oração de alguém que quer pular essa etapa, mudar a fase, entrar em uma nova estação. Vem para nós orarmos juntos em o nome de Jesus. Eu não sei você, eu tenho vontade de descer desse altar e receber oração hoje, porque eu tenho certeza que todos nós estamos passando por problemas, circunstâncias, provações, em que precisamos sair delas, mas sair da melhor maneira, debaixo da graça de Deus, entrando no descanso do Senhor. Podemos sair desse deserto, ou podemos morrer em Canaã, antes de Canaã. Podemos sair desse deserto, ou podemos continuar toda a nossa história nele. Há uma pergunta de Deus para nós: por que continuar toda a vida sabendo que pode ser diferente? Por que continuar vivendo da mesma maneira, sabendo que Deus tem coisas novas? O nosso tempo de crente não vai mudar a nossa história. O que vai mudar a história de alguém é um posicionamento diante de Deus, de parar de questionar, parar de duvidar e começar a olhar para Ele com fé. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Você que não veio aqui à frente, feche os seus olhos também e vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Feche os seus olhos, fale com Deus. Não se distraia.
Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Diga, me dá graça, me dá graça. Eu sei que há deserto, eu sei que tem algo aí que o Senhor quer me revelar. Eu sei que tem algo aí que o Senhor quer me mostrar. Eu sei que tem algo aí que o Senhor quer me fazer entender. Fale com Deus. Amandaraga surabakia hatai erebashia cantorobogosa mamanakaia. Em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós oramos na autoridade do teu nome. Aqui está o teu povo, aqui está os teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Se você pode, dê a mão para alguém perto de você, dê a mão para alguém. Nós vamos fazer esta oração juntos, em o nome de Jesus Cristo. Aqui está o teu povo, ó Deus, aqui estamos nós, estamos clamando, estamos buscando, estamos suplicando, estamos implorando, estamos rogando. Teus filhos que estão pela internet oram comigo também. Senhor, em nome de Jesus, vem com a graça que o teu povo precisa. Vem com a unção que rompe o jugo, a opressão. Agora, na autoridade do nome de Jesus, toda a fadiga, toda a canseira dos últimos dias do ano, tudo aquilo que tem feito o teu filho e a tua filha estarem esgotados, na autoridade do nome de Jesus, vão caindo por terra agora, agora, seja renovado em o nome de Jesus, pela graça de Deus. Há deserto, mas tem nuvem, tem deserto, mas tem coluna de fogo. O Senhor te vê e te renova. Xarabacandaragasubiatai e pandará samanto kibiasai e rebachia kia mandaragasu e rebassa mandaracasai besio fou que amantui urrabachanda kiosaia. Em o nome de Jesus, o diabo te disse que morrerias no deserto, mas há uma palavra de Deus, há renovo, a terra prometida, a promessa está de pé. Decida algo novo e saia daqui abençoado. Pai, em nome de Jesus, visita o teu povo, confirma esta graça. Todo peso, todo jugo vai caindo por terra. Todo peso, todo jugo vai sendo desfeito. Todo mal vai sendo quebrado. Em nome de Jesus, vem com tua graça, Senhor. Vem com tua graça, Senhor. Vem com tua graça. Receba o refrigério de Deus. Receba o refrigério de Deus. Receba a graça de Deus. Receba forças novas. Receba de Deus ânimo. Receba de Deus fé, receba de Deus a graça para perdoar e entender que o deserto não é o fim, é um processo de algo que Deus está trabalhando. Se você pode, dê um abraço em alguém, abrace alguém perto de você e libere uma palavra de Deus sobre a vida do teu irmão, libere uma palavra de Deus sobre a vida da tua irmã. Abra a tua boca e profetize, abra a tua boca e declare: vencerás, serás abençoado, não vai morrer, não é o fim, Deus tem coisas novas. Aleluia. Quem pode exaltar o nome dEle? Quem pode adorar o nome dEle? Quem pode glorificar o nome dEle? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quem pode exaltar o Senhor em o nome de Jesus e glorificar o nome daquele que é digno de honra e glória? Abra a tua boca e glorifique a Deus. Exalte a Ele, engrandeça-o, porque Ele está nessa noite renovando tua alma outra vez. Quem pode dizer glória a Deus? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Volte ao seu lugar, você que pode. Aleluia, mas não volte sem abençoar alguém.